eu quero trazer para vocês o que para mim soou de mais importante no relatório do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu esse ano em Davos. Então, todo ano, pelo menos, eu leio um relatório deles. Eles têm um relatório oficial. Então, vamos lá, vamos contextualizar vocês, né? O Fórum Econômico Mundial tem um relatório por ano, que é o relatório oficial, que é o relatório que eles olham ali as tendências futuristas em relação ao mundo do trabalho. Então, eles têm um reporte específico que anualmente sai e que esse reporte anual ele tem como objetivo fazer uma análise mais ampla do cenário econômico, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E depois, ao longo do ano, eles vão criando outros relatórios. Alguns relatórios mais simples, alguns relatórios que são complementares, é super bacana. Inclusive, teve um relatório sobre feedback que eu usei em um dos treinamentos que a gente deu aqui para uma empresa de varejo, que é a nossa cliente. Então, eu gosto muito de olhar porque eles têm uma visão bem global, eles passam o ano inteiro estudando essas coisas, né? Então, diferente de outras pesquisas que a gente possa olhar, que são mais genericonas, essa é uma pesquisa que tem um viés um pouco mais embasado cientificamente. Então, eu gosto muito de usar por isso. E aí, hoje, quando eu fui dar essa aula, eu falei, caramba, assim, eu quero ler o que, que saiu por último, porque o Fórum Econômico Mundial desse ano, eu tô até abrindo aqui para ver a data direitinho para vocês, ela aconteceu no final de maio. Então, aconteceu no finalzinho de maio, ou seja, tem um mês e meio que aconteceu. Olha lá, foi do dia 22 ao dia 26 de maio. Então, tem pouquíssimo tempo que aconteceu. Então, tudo que saiu ali ainda está muito recente, ainda está muito alinhado com as tendências do que está acontecendo por agora. Então, o meu objetivo de falar com vocês hoje é justamente trazer para vocês esse relatório, tá? Alguns insights principais. Boa tarde, Flávio, seja bem-vindo. Vamos lá então, gente. Diante desse cenário, existe um documento deles, um relatório, que eles estão chamando dessa vez, tá? É um white paper, tá? Então, eles fazem análise de projeção, enfim, não está postada em nenhum journal específico. E o nome desse relatório é Jobs of Tomorrow, tá? Então, empregos do amanhã, o retorno ali de empregos sociais, tudo mais. Tem um subtítulo aqui com alguns assuntos que eles trataram nesse ponto. Deixa eu só ler o Anderson aqui. Anderson, estou no trabalho te assistindo escondido. Anderson, mas por que você tem que me assistir escondido, Anderson? Não faça isso, não tem necessidade. Ô, Anderson, e ó, não tem isso, tá? Para de assistir escondido. Chama o teu amiguinho do lado para assistir junto com você. Ai, ai, e meu pai, ó, me prestigiando também, seja bem-vindo. E aí, gente, seguinte, então, o que mais me chamou a atenção dentro desse relatório, tá? E que foram os pontos que eu coloquei para os alunos hoje de manhã. Ó, a Rose agora vem para cá, né, Paloma? Paloma, ó, minhas alunas, gente, são umas queridas, estão sempre ao vivo aqui comigo, né? Sejam bem-vindas, queridas. Bom, seguinte, então, primeiro ponto que eu não sei o quanto vocês escutam, né, ou já ouviram as pessoas falarem sobre o futuro, trabalho, não sei o quê. E uma das coisas que mais se falava de 2016 até ano passado, talvez até 2020, pelo menos, era a preocupação que existe hoje dos robôs roubarem os empregos dos humanos. Então, muita gente vem falando, né, da substituição das máquinas por seres humanos. Hoje, se você vai no shopping, isso para mim fica até mais claro, né? Porque imagina, você vai hoje num shopping aqui do Rio, existem vários restaurantes que antes tinha uma pessoa que fazia, lá tirava o seu pedido, agora tem um totem no lugar. O McDonald's já implementou isso em alguns lugares, o Spoleto já implementou também, Le Bon Ton, tem algumas, ou não sei se Burger King também, né? É, mas o grande ponto deles foi exatamente pegar e otimizar, né, esse trabalho colocando ali as máquinas. Então, vários colocaram. A Habib's, eu acho que já colocou também, né? Então, é...
Ô, o Levi tá botando aqui todo mundo já sabe que a hora do almoço é sua. Opa, Levi, que lindo aí, ó. É isso, entendeu, Anderson? Ó, pega aí o bizu com o Levi, que Levi falou, e aí tá tudo certo, você faz igual. Boa tarde, Janete, seja bem-vinda. E Mel, também minha aluna queridíssima, tá aqui agora para me assistir também. Muito bom. E aí, essa era uma preocupação que eu acho, inclusive, uma preocupação bem genuína, né? Afinal de contas, se a gente olha hoje, você vai no shopping, você vê cada vez mais máquinas sendo utilizadas, máquina de pagar estacionamento, né? Antigamente você tinha lá os guichês com as pessoas e agora você tem pontualmente alguém usando, porque a maior parte dos guichês são máquinas, única e exclusivamente. E aí você normalmente tem um guichê ali com uma pessoa física com o objetivo de gerar ali, dar algum suporte caso alguma coisa saia do que foi planejado. Então, essa era uma preocupação que vinha vindo e para mim acho que ele tem um quê de ser genuíno de fato. Porém, o que esse relatório sai? Tá? Eu vou ler exatamente essa frase, que é uma aspas que saiu do relatório. No relatório, eles começaram a identificar o seguinte, que diferente do que se pensava, a inteligência artificial, ela não faz com que a empresa, né, com que as pessoas percam o trabalho. Elas vão perder a forma que elas trabalham hoje. Então, o que eles conseguem identificar é que a inteligência artificial, robótica, entre outras, vai gerar mais empregos. Então, é o oposto do que a gente falava antes, que a gente falava que iam perder. Eles falam o seguinte: a frase é: a inteligência artificial e a robótica criarão mais empregos e não desempregos em massa, desde que sejamos guiados pela inovação com responsabilidade. Então, qual é o ponto para mim? E eu acho importante a gente trazer essa reflexão aqui para vocês, olhando para esse relatório, é o seguinte: existe hoje sim vários empregos que foram perdidos durante esse processo de automatização, e isso vai continuar acontecendo. Então, todo lugar onde as pessoas consigam ter a consciência de que elas podem colocar um robô para operar, uma máquina para operar, ao invés de um ser humano, isso vai acontecer, gente. Isso é uma tendência natural. Então, você pode ficar feliz, você pode ficar triste, você pode ficar revoltado, você pode falar que o Brasil é um país subdesenvolvido, que as pessoas não têm escolaridade. Você pode falar o que você quiser. A gente não vai mudar o fato. Então, por pior que seja, o fato, ou melhor, enfim, né, vai muito de acordo com a visão que cada um tiver. O fato é que todos os locais de trabalho, todas as ações de trabalho, no qual o humano consiga perceber que uma máquina consegue desempenhar a mesma função, essa vaga vai ser substituída por um robô, sim. Por outro lado, existem empregos que vão ser criados por conta do advento dessa tecnologia. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? E aí, como primeira reflexão que eu quero que vocês tenham, olhando para o dia a dia de vocês, é o quanto hoje o trabalho que você executa, você percebe que ele é uma repetição operacional, que se eu der um mínimo de inteligência para um robô, esse robô vai saber fazer, ou o quanto o que eu faço requer algum nível de reflexão, de inovação, de criatividade. E que por conta disso, para um robô fazer, ele teria que ter muito mais inteligência para conseguir ligar alguns pontos que eu consigo ligar e que um robô talvez não consiga ter essa capacidade de processar. Então, esse é um ponto importante para você refletir de agora. Lembrando a vocês que, se você quer me mandar a sua pergunta, mande, tá? O momento é para isso. Então, o momento que nós temos aqui é, enquanto eu estou falando aqui o conteúdo para vocês, você já vai me mandando a sua pergunta e aí, na sequência, eu pego e respondo, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto que eu achei interessante, porque eu, Lilian, e aí eu vou trazer minha visão, gente, fora relatório.
Eu nunca acreditei nessa premissa de que os robôs vão roubar o lugar dos humanos e que, nossa, viraremos o próximo filme do Robocop, o próximo filme, sei lá, qual é o nome daquele filme que os robôs atacam, se planejam para poder matar os humanos, enfim. Eu nunca acreditei muito nessa premissa, apesar de ter lido muitos relatórios futuristas que trazem algumas informações sobre inteligência artificial que são um pouco assustadoras. Mas ainda assim, eu acho que essa projeção de que o mundo vai acabar por causa dos robôs, ela é uma visão muito fantasiosa, muito levando em consideração um filme. Quando a gente olha para a nossa vida real, outras coisas acontecem, como, por exemplo, todo esse advento da tecnologia, ele abriu espaço para um mercado incrível. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente. O mercado de marketing digital. Por exemplo, né, eu falo, quando eu vim aqui para o digital, eu comecei a brincar que eu falo que, e eu falo até hoje, que eu descobri que existe um mundo paralelo. Existe o mundo das empresas, que eu estava trabalhando até 2020, e eu só sabia que esse mundo existia, que era um mundo físico, um mundo onde eu vou numa reunião, e eu vou numa empresa, eu dou um treinamento, eu me desloco, e eu vou lá fazer algum tipo de contato pessoal com uma empresa. E existe um outro mundo que está acontecendo ao mesmo tempo, que é o mundo do marketing digital, que são todas as pessoas que estão aqui fazendo conteúdos online, falando com pessoas do mundo inteiro, que falam o seu idioma e tudo mais. E são mundos completamente diferentes. E aqui, no marketing digital, por exemplo, por conta da tecnologia, por conta dos algoritmos, né? E lembrando a vocês, eu sempre peço para vocês me darem like. Dê o like, manda coraçãozinho na tela, manda aqui, sobe o coraçãozinho aqui no Insta, manda o like no vídeo. Por quê? Porque a gente tem um algoritmo por trás que faz essa análise e vê o seguinte: opa, tem uma galera assistindo a live da Lilian, a galera tá mandando curtida, tá escrevendo, tá comentando, logo a live dela é boa, eu vou chamar mais pessoas, eu vou mostrar essa live para mais pessoas amanhã, porque foi interessante, as pessoas ficaram aqui, as pessoas assistiram, e é o que o algoritmo quer fazer. Então, com base nessa análise toda, o algoritmo ele serve a um propósito no marketing digital, que é dar inteligência para essas redes sociais, mas por outro lado, a gente passou a ter uma imensidão de empregos. Então, hoje eu tenho equipe que escreve meus textos, que me ajuda na escrita, eu tenho pessoas que montam o design das minhas imagens que sobem, eu tenho editor de vídeo para fazer os cortes dessas lives que eu estou aqui, para colocar nas redes sociais. A gente tem hoje, se eu quisesse ter, eu poderia ter equipe de foto, eu não tenho um design só, tem mais de um design, não tenho só um editor de vídeo, tem mais de um editor de vídeo. Tem outras áreas aqui também de gestão de tráfego. Então, enfim, criou-se um nicho e um pool de carreiras que até então não existiam, porque a internet evoluiu. Então, eu realmente acredito nesse processo evolutivo. Só que tem um ponto que ele traz no relatório e que eu vou repetir, que é o seguinte: que a inteligência artificial vai criar mais empregos desde que tenhamos a capacidade de usar a inovação com inteligência, né? Com uma responsabilidade. E aí que para mim vem um outro ponto muito importante para a gente falar desse relatório, para a gente fechar, e aí eu abro para ler aqui as mensagens de vocês. Se você tem uma pergunta, lembrando, esse é o momento de você me enviar, porque temos um delay entre a minha fala sair daqui, chegar para você, você ouvir, digitar e me mandar de volta. Então, você precisa ser rápido, senão a gente corre o risco de você não conseguir me mandar a tempo e eu vou fechar a live e você não vai conseguir me responder, tá bom? Um segundo aspecto que para mim foi muito relevante nesse relatório foi o seguinte: aí ele pegou, né, ele fica falando lá sobre a taxas de desemprego, qual é a possibilidade de aumentar o desemprego com o tempo, né, com cada vez a tecnologia avançando mais. E aí, qual é o ponto que ele traz aqui? Eu vou trazer mais uma aspas deles e aí eu vou falar e a gente fecha para abrir para dúvidas para vocês. Aqueles trabalhadores que executam tarefas que a automação ainda não consegue resolver se tornam mais importantes. E isso significa que
a criatividade, a inovação, imaginação e habilidade de design serão priorizadas pelos empregadores. Eu já vou falar esse finalzinho, mas eu quero repetir esse início, tá? Aqueles trabalhadores que executam tarefas que a automação não consegue resolver se tornam mais importantes. Lembra, gente? Eu falo muito dos 4 pilares, de criar diferencial e tudo mais. E meus alunos que estão na mentoria sabem que a gente fala ali muito sobre essas tendências, sobre todos os cenários de inovação, tipos de inovação que existe, o que é design thinking, como aplicar o design thinking, o projeto que as pessoas usam, elas usam esse tipo de metodologia. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque nesse relatório ele fala o seguinte: se você tiver a capacidade de executar um trabalho no qual a inteligência artificial e a robótica não conseguem fazer por você, você será valorizado. E é isso, para mim, tem uma linha muito próxima com tudo que a gente vem falando aqui desde o início dessa live do No Divã com RH. Se você acredita que para você conseguir crescer na carreira é você sentar a bunda na cadeira no seu trabalho e fazer exatamente o que te pedem de forma automática para você entregar rápido, você será um profissional que será considerado para ser substituído. Porque vão entender o seguinte: se você pega o trabalho, simplesmente executa o trabalho e entrega de volta, ou seja, eu recebo a demanda, faço aquilo ali todo dia sempre igual, entrego de volta, eu não estou pensando. E se eu não penso, e se eu não preciso ter grandes inteligências múltiplas, eu simplesmente posso ser substituído por um robô, tranquilamente, tá? E o que eles trazem aqui, então? Primeiro ponto, se você quer ganhar mais, porque quem é o profissional mais importante, né? O que é a pessoa que não conseguir ter a tarefa sendo substituída, vão se tornar mais importantes? Pessoal, quem é mais importante ganha mais dinheiro, ganha mais salário, é mais promovido. Então, todo mundo que está numa situação de melhoria, de ser mais inteligente, de saber juntar mais as coisas, essas pessoas ganham mais. Ontem me fizeram essa pergunta, né, Lili? Por que você acha que você conseguiu ir para a área de RH na época sem formação nenhuma na área de RH? E aí eu falo para vocês, era a minha capacidade de enxergar negócio, de enxergar para além do que a maioria das pessoas faziam. As pessoas faziam as atividades, ponto final. E isso acabava atrapalhando o crescimento delas. Entendem? Então, assim, quem criar, quem tiver a capacidade de não ser assim, automaticamente vai se tornar mais importante. E aí ele fala o seguinte: quando ele traz esse mais importante, ele fala que isso significa que criatividade, inovação, imaginação e habilidade de design serão priorizados pelos empregadores. Aí você vai sair correndo para fazer um curso de criatividade? Não, porque o curso de criatividade não vai te ajudar. Não é sobre esse tipo de criatividade que a empresa quer. Quando a gente fala lá do IDR, para quem está me ouvindo aqui, falar, ai meu Deus do céu, ela vem e iriam falar do IDR de novo. Mas é porque ele é a coisa mais importante para você entender nessa live de hoje. O que é o IDR, gente? Que é a impressão digital corporativa. É você criar um projeto autoral. O que é um projeto autoral? Mesmo que não seja algo altamente disruptivo, o fato dele ser autoral, o fato de você enxergar uma necessidade, enxergar uma demanda e fazer essa demanda acontecer na empresa, já te posiciona dentro de um projeto autoral. E o que é inovar? O que é ser criativo? O que é, eu vou falar aqui exatamente o que eles falam. O que é ser criativo? O que é ser inovador? O que é ser uma pessoa com imaginação e com habilidade de design? É você ter a capacidade de enxergar necessidade, enxergar oportunidade e fazer isso acontecer. O que isso é? A impressão digital corporativa. No momento que você consegue criar um projeto autoral seu, que você identificou a necessidade, você foi resolver,
Você trouxe algo para o resultado, isso automaticamente posiciona você como um profissional diferenciado, um profissional que pensa e que não dá para colocar um robô no seu lugar, porque o nível de solução que você traz e de identificar oportunidades é muito superior a de um robô. Entendem? Então, vamos lá, vamos juntar as duas peças para abrir, para ler aqui as perguntas de vocês e as ponderações, tá? Está pausada a minha live. Está pausada a minha live, gente? Ah, tá. Ele pausou, né? Eu acho que o Anderson pausou para continuar me ouvindo depois. Tá bom, Anderson. Nath, senta o dedo aí no like, hein? Pra gente fechar, então, pessoal, de um lado que ele fala para quem achava que a inteligência artificial ia roubar um emprego, ela não vai mais roubar um emprego. Pelo contrário, ela tem a chance, ela vai te dar a oportunidade de fazer você crescer, se você souber usar com inteligência, com responsabilidade a inovação. E do outro lado, ele fala: se você tiver a capacidade de fazer trabalhos que a inteligência artificial não consegue fazer, você vai ser mais importante na empresa. Por quê? Qual é a tendência natural? A tendência natural é que as empresas contratem cada vez mais sistemas, contratando cada vez mais sistemas. Esses sistemas vão pegar, vão responder, vão fazer as ações operacionais, braçais. E quais são as vagas que vão sobrar? As vagas que requerem algum tipo de reflexão, raciocínio, ponderação. Como que você desenvolve isso? Através da identificação de uma necessidade, usando as suas habilidades de criatividade, inovação, imaginação e habilidade de design. Como que você faz isso? Através do que a gente chama de projeto autoral dentro da impressão digital corporativa, porque na impressão digital corporativa você consegue ter essa capacidade de identificar as necessidades e trazer algo novo. Inovação, gente, não é criar o Uber, não é criar o próximo Uber. Inovar é você conseguir evoluir em alguma necessidade que existe, você evoluir num problema e achar uma solução. Isso é inovar. Existem vários tipos de inovação, não vou explicar aqui por conta do nosso tempo, mas existem várias vertentes de inovação diferentes. Essa se chama inovação incremental. E o que vocês estão trabalhando aqui, e o que eu sempre me proponho nas minhas turmas de mentoria, é ajudar vocês numa inovação incremental, que é pegar o que já existe, melhorar, usando métodos de inovação para que a solução seja mais autoral, deixe mais a sua impressão digital corporativa do que você sair copiando templates de mercado. Ou seja, a empresa X faz assim, eu vou fazer exatamente assim aqui. Isso não te dá respaldo, isso não mostra que, nossa, você é a pessoa diferenciada. Entendeu? Então, gente, esses são os dois pontos. Tem outros assuntos que eles falam também, mas vai ficar longo se eu trouxer aqui. Então, é um relatório super interessante. Ele traz também um ranking que determina os melhores cargos em termos de equilíbrio de vida versus trabalho e salário. Então, é super interessante também. E ele traz também outras questões específicas. O que é importante vocês entenderem, que eu quero deixar como mensagem para abrir para perguntas aqui, a carreira, gente, e isso é o ponto que a gente trabalha nos 4 pilares da nossa mentoria. A carreira ela é uma combinação entre o seu trabalho, entre o que faz sentido para você, entre o segmento de negócio que você atua e as oportunidades de trabalho na área de atuação. Então, tudo isso é um combinado. Às vezes você trabalha numa área que você ama trabalhar, que você faz algo que você gosta, mas você está num segmento ruim. Então, você fica com a sensação de que aquele emprego é ruim, de que paga pouco, que as empresas não valorizam, mas, na verdade, o problema não está no emprego, está na empresa, no segmento que você seguiu, no chefe que você tem. Então, tem múltiplos fatores aqui, e o que eles falam é, se você souber usar tudo isso com inteligência, você vai ganhar muito mais do que você ganharia antes, tá bom? Vou ler, então, aqui agora para perguntas, e aí me mandem aqui se vocês tiverem alguma questão. Eu vou ler aqui a Mel, depois eu vou voltar aqui para o Insta, porque no Insta tem vários comentários. Mel mandou o seguinte: vejo essa inovação tecnológica um estímulo para nós humanos
para que nós humanos possamos nos desenvolver a nível emocional. Sempre fui muito mental. Com esse período de pandemia e desemprego, precisei amadurecer a emoção. Sim, Mel, concordo com você. E o que a gente olha hoje em dia, né? Desde que eu comecei a ler esses relatórios do treinamento, né, nas mais de 40 empresas hoje que a gente atende. O que fica claro para mim, Mel? Que antigamente você precisava ter algum tipo de inteligência emocional e que você precisava ter algum tipo de destaque, mas não era tão exigido, tá? Porque você tinha uma dinâmica muito rotineira, muito operacional, muito de sentar, fazer alguma coisa o dia inteiro igual e depois ir embora e seguir a vida. Os vieses de cultura empresarial sempre tiveram, né? Os 5 estilos de empresa, como que essas empresas são, o que elas valorizam, isso sempre teve. Mas o nosso trabalho era muito braçal, então era muito mais fácil a gente medir, ser medido, conseguir algum tipo de benefício. À medida que a tecnologia vai substituindo essas atividades operacionais, o que a gente passa a identificar é que essa capacidade cognitiva ela se torna mais relevante. E por ela se tornar mais relevante, eu preciso ter um desenvolvimento, uma musculatura emocional maior realmente, tá bom? É bem isso sim. Eu vou ler aqui o do Levi. Levi falou o seguinte: em alguns casos, a substituição da inteligência artificial será muito melhor, porque em determinadas atividades o erro humano é muito grande e exaustivo. E a inteligência artificial será mais eficiente tirando esses erros, sem dúvida. Inclusive, hoje, gente, uma das coisas que tem é cirurgias de microprecisão feitas por inteligência artificial. Então, aquelas cirurgias que o furo ali do corte do bisturi tem que ser muito pequenininho, muito preciso. Lá em São Paulo, vários hospitais já não usam mais médicos fazendo. O médico opera a máquina. Quem faz a cirurgia é a máquina. Quem está dentro do centro cirúrgico é a máquina. Por quê? Porque ela evita risco de contaminação. Ela é muito mais precisa, ela não respira, né? Então ela consegue fazer um corte milimétrico com muita maestria e uma maestria melhor do que um médico oficial poderia fazer. Então esse é só um dos pontos onde pode ser eficiente, muitas outras coisas, né? E tirando também um processo que pode ser feito em menos tempo com maior assertividade, também sem dúvida, porque a inteligência artificial tem esse viés de gerar agilidade. E sim, super concordo com a inteligência artificial, porque ele irá gerar relatórios que precisarão ser entendidos e analisados. E aí acabarão as novas produções caberão novas profissões para produzir tais dados. Exatamente esse aspecto, Levi. Porque se a gente hoje perde muito tempo fazendo a execução operacional de algo, o objetivo da máquina é justamente que ela execute esse trabalho e que a gente tenha mais tempo de ser humano, que é fazer as análises, as conexões, entre outras coisas. Muito bom. Pergunta, Levi, obviamente, ia mandar sua pergunta para me ajudar, né? Consegue citar uma das profissões, uma ou umas profissões que estão sendo substituídas pela inteligência artificial? Consigo. Uma é esse atendente, né? Então, basicamente, por que o atendente ficou substituído, né? Por que ele foi substituído? Porque o atendente, ele, gente, é ótimo, né? Que agora cachorro uivando, é o moço do ferro velho que vai passando agora. É uma delícia, gente. Mas a obra hoje, ó, deu um sossego, né? Porque a obra estava pesada hoje de manhã. E aí, seguinte, o que eu vejo hoje? Tá todas as posições de atendimento, todas as posições que não requer muito pensamento, tá? Então, vamos lá, uma área de atendimento lá que tirava o teu pedido no McDonald's, por exemplo. Aquela pessoa só tinha que anotar no papel. Ela não tinha o viés reflexivo do assunto. Como eu acho que os caixas daqui a pouco também vão sair do McDonald's, porque ele basicamente aperta um botão que já processa o valor. Para ele apertar um botão, aperte você. Existe uma coisa que a gente fala em design thinking, que a gente fala que é o self-service. O que é o self-service? É você ter a possibilidade de identificar dentro do teu dia a dia quais atividades você executa que outra pessoa poderia executar e que se tornaria mais simples, tá? A gente faz muito isso aqui, isso é um exercício que os meus alunos vão receber muito,
que é olhar o seguinte: será que hoje tudo que eu faço eu realmente tenho que fazer? Será que o que eu faço no Excel não pode fazer? Será que o que eu faço uma outra pessoa que ganha um salário menor do que o meu não deveria estar fazendo? Então são reflexões desse tipo, só que olhando à luz da tecnologia. Então a gente olha hoje trocador de ônibus, né, que acabou a profissão praticamente, o atendente desses restaurantes, que basicamente era só um tirador de pedidos, ele não tinha essa coisa relacional, era só tirar pedido. O que mais que a gente pode colocar? Tem alguns relatórios que falam sobre toda a parte jurídica, né, de análise de contratos, por exemplo, ser substituído também. Então, basicamente, qualquer profissão que o que eu tenho que fazer é muito operacional, é muito repetitivo e eu não preciso da inteligência de um ser humano. Por outro lado, gente, para eu inovar, para identificar oportunidades de melhoria, eu preciso ser um ser humano. É a única forma de eu conseguir gerar resultado, de eu conseguir trazer melhoria, porque eu consigo olhar e ter uma análise crítica do que está acontecendo. Por isso que, se você quer ser promovido, você precisa desenvolver a sua capacidade de olhar o todo, de olhar o negócio, de olhar para fora e não olhar só o que você faz no dia a dia. Eu nem recomendo às pessoas que tenham uma carreira muito especialista, porque no futuro isso pode acabar virando um problema, tá? Então, esse é um ponto importante para vocês. Eu vou ler aqui o Renan e aí depois eu volto para você, tá, Levi? Porque eu acho que vocês estão falando basicamente a mesma coisa. Renan mandou o seguinte: Lili, mais um exemplo pontual e específico. E no caso dos vendedores que estão sendo substituídos pelos robôs? Totens no McDonald's, Habib's, Anyway. Como realocar esse pessoal? Que vendedores específicos, tá, Renan? Me explica só que tipo de vendedor é, porque vendedor tem vários tipos de vendedor, tá? Já vou trazer aqui uma diferença entre outros, mas me explica sobre esse vendedor que você pensou. Oi, Marcele, não sei se eu te dei boa tarde. Boa tarde, Elaine. Então, vamos lá. Deixa eu voltar ali. Mas um exemplo pontual específico, e no caso dos vendedores que estão sendo substituídos pelos robôs. Totens no McDonald's, Habib's, Anyway. Como realocar esse pessoal? Atendente do McDonald's mesmo, né, Renan? Renan veio para o Insta, tá bom. Não consigo pensar que vendedores que muitas vezes ganham pouco e estão no cenário Brasil conseguirão pensar em inovação, considerando tantas adversidades e até mesmo outras prioridades, sobretudo se as necessidades básicas não são supridas. Renan, eu concordo com você. E eu comecei a live falando exatamente sobre isso, tá? Eu vou olhar aqui, porque o meu editor depois fica mais fácil para ele cortar, tá bom? Mas qual é o ponto principal que a gente precisa levar em consideração, gente? A gente pode discutir uma série de desigualdades do Brasil, pode mesmo, mas a gente não vai mudar a realidade dos fatos. Não que a gente não vai mudar a realidade do básico, tá? A gente não vai mudar a realidade de que a tecnologia está avançando e ela vai substituir essas pessoas. Ponto final. Acabou. É isso. E nenhuma empresa, gente, olhando custos no final do dia, vai pensar: não vou contratar um robô, não vou comprar um robô que em meses eu pago e acabou, eu nunca mais vou ter custo com ele, porque eu tenho uma pessoa hoje que é atendente do McDonald's que não tem condição intelectual e educativa, né? Porque não necessariamente é intelectual, eu acho que tem muito mais de educação do que outra coisa, para conseguir um outro tipo de emprego. Nenhuma empresa vai pensar nisso. A empresa vai pensar custo. É muito mais barato botar um totem do que pagar uma pessoa, tá? O que hoje eu acho que são reflexões importantes para a gente olhar? Porque se a gente ficar discutindo aqui necessidades básicas do Brasil, a gente vai para um viés que não é o meu foco, primeiro ponto, tá, Renan? E assim, não é porque eu não queira falar sobre isso, é porque eu acho que não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente achar a solução. Então, aqui a gente vai ficar só discutindo problema, governo, economia, e assim, a gente precisa entender, a gente vive num país subdesenvolvido, tudo que acontecer externamente sempre vai ter um impacto na gente, como a pandemia, vai ter muito mais impacto na gente do que num país desenvolvido, por exemplo, como nos Estados Unidos, e essa é a realidade do Brasil, a gente precisa saber lidar com essa realidade. Então, o que eu acho do outro lado, o Renan?
Eu acho que a gente precisa estimular as pessoas a entender que qualquer pessoa tem a capacidade de progredir, de se desenvolver e progredir. Qualquer pessoa, independente do nível escolar. E eu estou falando isso porque eu tenho casos reais próximos a mim. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de casos que eu tenho próximos a mim, de pessoas que nasceram em comunidade carente, não tiveram oportunidade de estudo e fizeram acontecer. E hoje em dia estão ganhando muito dinheiro. Como tem vários casos, né? Aqui a gente pode citar o cara do Gerando Falcões, que eu esqueci agora o nome dele, a gente pode falar do Rick Chester, enfim, a gente pode falar de um monte de gente que também era pobre, também não tinha condição, e estão aí, conseguiram fazer um negócio. Então, o que a gente vai precisar estimular nessas pessoas? Essa capacidade de ir além. E isso não tem nada a ver com conhecimento, isso não tem a ver com ele ter um conhecimento de uma ferramenta de inovação. Isso tem a ver com ele ter vontade de fazer acontecer, dele querer se agarrar a algo e fazer aquela transformação. Dele não aceitar a condição que ele tem e buscar mais. Porque, gente, informação e conhecimento, para quem quer mais, ela vai conseguir achar. E tem muita coisa de graça. Olhem aqui vocês, né? Quantas pessoas vocês conhecem hoje que estão desempregadas e que ficam o dia inteiro reclamando que não arrumou emprego? E por outro lado, olha eu aqui fazendo live todo dia, meio-dia de graça, e respondendo a pergunta, e dando orientação. Então a gente também precisa olhar que assim, não é todo mundo que quer, sabe? Tem muita gente que vai preferir ficar nessa condição passiva, de ai, o governo não me dá oportunidade, ai, os robôs vão me substituir, ai, eu não vou conseguir emprego. A gente vai ter muito subemprego sim, tá aí nas taxas, quando a gente olha para as taxas da pandemia, houve muita informalização nos empregos. Mas, por outro lado, não é isso que a gente vê nos nossos alunos, por exemplo, entendeu? Então, é claro, mas os seus alunos pagaram para estar na sua mentoria. Sim, pagaram, gente. Só que eu tô aqui todo dia de graça de segunda a sexta também. É claro que lá tem estrutura, lá tem uma comunicação, a pessoa acelera e tudo. Tem. Só que aqui também tem muito conhecimento. Então, eu acho que o que a gente precisa levar em consideração, Renan, é que assim, isso é um fato. O robô vai substituir e acabou. Isso é um dado, isso é um fato. A gente não vai poder ficar discutindo em cima desse fato. O que a gente vai precisar saber é estimular essas pessoas a quererem mais. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa que a gente tinha muitos PCDs, né, que são pessoas com deficiência, é a nomenclatura que a gente usa. E o que tem muito PCD que é incrível e que entram na minha mentoria, que crescem absurdamente, e existem outros PCDs que não querem nada fora do Brasil. E nessa empresa que a gente trabalhou, por exemplo, que eu trabalhei, né? A gente é ótimo, né? Que eu trabalhei, nessa empresa, na primeira reunião com esses PCDs, a gente falava: olha, a gente está cumprindo cota do governo, mas se tiver que mandar embora, a gente vai mandar embora e acabou. A gente não está fazendo isso só para cumprir cota, a gente está fazendo isso para contratar pessoas que querem trabalhar. E sabe o que a gente via, Renan? Muito PCD com muita vontade e querendo fazer acontecer e tudo mais, e outros PCDs que não estavam nem aí, faltavam, empurravam, faziam as coisas de má vontade. E aí? O que a gente faz nesse caso? A gente mandava embora essas pessoas, entendeu? Então é entender que, para mim, de verdade, quem quer dá um jeito. E quem não quer, sempre vai dar uma desculpa. As informações estão aí. O YouTube tem uma série de conteúdos para essas pessoas conseguirem se atualizar. A gente precisa estimular que ele queira mais da vida. Isso é importante. Mas a gente não pode, na minha visão, tá, gente? Achar que isso é uma condição que determina um futuro. Não é determinista. O cara nascer numa condição desfavorável financeira, numa favela, qualquer coisa do tipo, não é uma condição determinista sobre como ele vai seguir no futuro. A condição determinista é como ele vai querer seguir a vida dele no futuro. Tem gente que quer e tem gente que não quer, na minha visão, tá bom? Vamos lá. Tá bom, conseguirá, tá. Fora que valorizavam mais as certificações e diplomas em detrimento da inteligência emocional. Pois é, Mel, mas isso já caiu por terra, tem tempo. A Marilis botou triagem de CV, robôs na limpeza e em linhas de produção. Não entendi.
Não entendi. Triagem de CV está sendo feita por robô hoje em dia, né? E eram feitas por seres humanos. E outros empregos vão surgir, gente. Outros empregos operacionais também, tá bom? Não vai ter só emprego, que super pede inteligência. Então, essas pessoas vão ter outros empregos. Só que aqui a gente está discutindo como que você chega ao cargo de gestão. Então, eu estou falando para vocês que para chegar ao cargo de gestão, você precisa ter essa capacidade de juntar as coisas. A Mel colocou Geraldo Rufino, sou fã. Pois é, Silvio Santos, a própria Xuxa, enfim, né? E Pelé, né? Mas o Pelé é jogador de futebol. Tá bom, gente, mas o Silvio Santos construiu uma TV do zero, enfim. Talvez essas pessoas tenham que ir para um empreendedorismo. Tem várias outras vertentes que a gente poderia avaliar aqui. Elaine, pegar a descrição de vagas e identificar as competências comportamentais e técnicas que tenho interesse. Me ajuda a ter mais direcionamento no que vejo que preciso me atualizar. Boa, Elaine, excelente, excelente caminho. Tem muita coisa nova que nunca nem ouvi na vida, mas é correr atrás mesmo. Isso aí. E vou ler aqui os pontos que eu acho que é Fábio, né? Eu não sei se é Fábio que colocou. Peraí. Sim, e isso divide a bola quando os pedidos chegavam errados. Agora, com o Totem, se ocorrer erro, a culpa é do cliente que selecionou e não de quem fez a entrega. Isso diminui os ruídos e a insatisfação do cliente, sem dúvida, Levi. Excelente pontuação. Fora a má vontade, né? Aí eu acho o seguinte: a pessoa, quando tinha essa oportunidade de emprego, reclamava que essa oportunidade de emprego era ruim. Aí agora um totem, ela reclama que ela não tem mais essa oportunidade de emprego. É difícil, gente. Ser humano é complexo, né? Quando a gente fala que a gente precisa dar direcionamentos individuais, assim, é bem complicado. Não tô falando de você, não, tá, Renan? Tô falando de outras pessoas, tá? E você sabe bem do que eu tô querendo falar. Sempre chego nos finais das entrevistas e com toda certeza perco para os QIs. O que fazer para bater um quem indica? Fábio, você precisa ir para a entrevista. Fábio está aí ainda? Fábio, me disse se está aqui ainda, tá? Ele mandou 2 vezes a pergunta. Acho que sim. Fábio, me dê oi. Olha só, gostei da pergunta do Fábio, hein, gente, para a gente fechar nosso dia de hoje. Pergunta do Fábio foi: sempre chego nas finais das entrevistas, mas com toda certeza perco a vaga para um QI. QI é o que indica, tá? O que fazer para bater um quem indica? Opa! Boa, boa. Legal, Fábio, muito bom que você está aí. Então vamos lá, Fábio. Respondendo a sua pergunta. Como que você bate um QI? Vamos pensar aqui racionalmente. O que um QI é? Uma pessoa que veio indicada por outra pessoa, né? Então, imagina, eu trabalho numa empresa, as empresas têm sistemas de indicação. Eu trabalhei numa empresa que a gente ganha, que tinha lá incentivo monetário para eu indicar alguém para trabalhar na empresa, e tinha outras que eu indicava porque eu queria indicar e acabou. O que acaba acontecendo em casos como esse, tá? O Fábio. É Fábio, né? Eu tô te chamando de Fábio, porque eu imaginei que fosse Fábio. Espero que seja Fábio mesmo. E aí, Fábio, o que eu recomendo você a fazer, tá? O que indica é uma pessoa que alguém que está dentro da empresa, que essa empresa entende como uma pessoa competente, está indicando uma outra pessoa. Então, se ela está chancelando essa outra pessoa, ela está dizendo assim: olha, eu sou competente, eu estou indicando esse meu amigo, logo esse meu amigo vai ser competente assim como eu sou, tá? Como que você bate isso? Fazendo com que a entrevista de emprego não seja o primeiro momento de contato seu com o recrutador ou com o gestor da área. Qual é o erro comum que as pessoas cometem? É pegar, ir para uma entrevista, vou lá me candidato para uma vaga. Aí eu sou chamado para entrevista. Você vai para a entrevista e lá na entrevista é o primeiro momento que a empresa olha você. Eu não acho, Fábio, que você esteja perdendo só para QI. Entrevista é uma ciência. Ser bom em entrevista e conseguir passar na entrevista e conseguir ser escolhido é uma ciência que requer estratégia. Tem muito jogo para ser jogado para você conseguir isso. Porém, para evitar essa sensação de que sempre tem alguém de indicação, a empresa precisa vir com uma indicação mental sua. Se você não é uma indicação de ninguém, em todas as empresas que eu entrei, eu não entrei por indicação. Uma empresa só eu entrei por indicação, as outras eu não entrei, lembrei agora. Uma eu entrei por indicação, as outras não. As outras me acharam e me abordaram.
Por que que eu fui até a final e passei? Primeiro, existe uma estratégia muito clara do que eu ia falar, como eu ia falar, alinhamento da cultura. Então, não é só você contar sobre o seu histórico, é o seu histórico alinhado à história da empresa, alinhado ao que a empresa espera, ao que provavelmente existe de projeção futura daquela vaga. Por isso é uma estratégia, não é uma coisa tão simples. E não dá para você fazer a mesma entrevista para todos os lugares, porque cada empresa está vivendo uma necessidade, uma especificidade, tem um tipo de cultura. Então, quando as entrevistas elas são padronizadas, a chance é que elas não se encaixam na grande maioria das empresas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se a indicação é alguém que a empresa já conhece, então eu preciso me tornar conhecido pela empresa antes de ir para a entrevista. Como é que você se torna conhecido? Através de publicações do LinkedIn, através da sua exposição, através de você mostrar o seu trabalho antes da entrevista. Por isso que aqui na mentoria, por exemplo, o que eu mais prego, e meus alunos estão aqui e sabem disso, é sempre montar uma estratégia para que a empresa chame você para o processo. Por quê? Porque se a empresa chamou você para o processo, você já está sendo indicado dela, porque ela escolheu você para o processo seletivo e não você que se candidatou. Então, a estratégia é como que você consegue ganhar essa visibilidade para a empresa olhar esse aspecto no teu currículo, para ela já conhecer você, para a entrevista não ser um primeiro contato, mas levando em consideração que não é só isso. Você precisa contar a sua história, sabendo como que você conta a sua história da forma adequada, alinhada ao que aquela empresa precisa, alinhada ao que existe de expectativa para aquela vaga e projeções futuras. Eu já vi mentorado meu que não passou em entrevista, por quê? Porque falou que adorava criar coisas do zero. E a área é uma área que já está toda construída. Como é que ele passa numa entrevista dessa? Se ele fala o seguinte, nossa, eu quero muito, eu adoro criar, construir coisas e tal, me pegar no desafio e começar do zero, e ele está indo trabalhar numa empresa que não tem nada disso. A empresa já está toda desenhadinha, já está toda montadinha. Aí ferrou. A empresa vai olhar e falar, ele vai se desmotivar aqui. Como já orientei mentorada minha, que estava em 2 processos ao mesmo tempo, e ela falou coisas diferentes. Ela não mentiu, ela contou a história dela nos 2. Só que ela deu luz, foco, atenção em momentos específicos para cada uma, para ficar mais alinhado com a cultura daquela empresa, com o que aquela empresa tinha de expectativa. Entendeu? Deixa eu ler aqui então para a gente fechar, gente, que eu tô louca, né? Eu tenho daqui a 1h40, eu tenho consulta, ainda nem almocei, gente. Vamos lá. Renan, uma estratégia é tentar contatar a pessoa responsável pelo RS ou alguém da cúpula e tentar fazer com que consiga enfiar o CV para essa direção. Eu não faria isso, Renan. Eu não falo isso, tá? Eu não oriento isso. Por quê? Tá bom? Se você tenta abordar alguém de RS, essa pessoa pode se sentir incomodada, porque ela está fazendo milhares de outras coisas e está você mandando o teu currículo por fora também, tá? Não recomendo, não acho que ninguém de RH vá olhar isso e falar, nossa, vou chamar então para cá. Se você falar com alguém de cima, o que essa pessoa vai fazer? Gente, ó, alinhamento rápido. A grande maioria das empresas hoje usam sistema para receber currículo. E toda empresa boa, séria, grande, que vai pagar bons salários, todas, absolutamente todas, já tem sistema. Se você ficar mandando currículo no privado do LinkedIn, você vai criar uma indisposição com esse recrutador. E o máximo que esse recrutador vai fazer é, 1, ele vai te ignorar, ou 2, ele vai mandar lá, agradeço o seu interesse, se candidate aqui, e vai mandar você para a plataforma que você já se inscreveu. Não é esse o melhor caminho, tá? O melhor caminho é que ele já conheça quem é você. Conhecer quem já é você é através de publicações, é através de postagens, é outro caminho. Não é mandando currículo no privado, tá bom? Mas se o meu currículo é muito acima do que indica, tem que ir que são zero à esquerda, mesmo eu tendo um excelente currículo, sou formado e com pós e tenho certeza que os QIs não têm. Então, Fábio, é porque nenhuma empresa hoje em dia leva em consideração nem a tua graduação, nem a tua pós-graduação.
Entendeu? Se você já tem um histórico profissional, é isso que está sendo levado em consideração, não são os títulos que você tem. É um erro muito comum as pessoas acharem que, nossa, vou colocar um monte de título aqui no meu currículo, e meu currículo vai ficar recheado de título, logo meu currículo é melhor. E às vezes você efetivamente é melhor que aquelas pessoas, mas a sua performance na entrevista está pior. E a empresa não tem como descobrir. Ela não vai falar, ah, nossa, não, mas o Fábio tem pós-graduação. Então vamos chamar o Fábio em detrimento ao outro que se saiu melhor na entrevista. Fábio, para de olhar para o outro, que isso te põe numa postura reativa. O que é uma postura reativa? Ah, a empresa contrata quem indica. Ah, a empresa sempre vai preferir o zero à esquerda. Opa, voltei. Voltei? Ainda não. Olha lá, voltei. Agora voltei. A empresa sempre vai preferir o que indica, mesmo que ele seja usar à esquerda, mesmo que ele não tenha currículo, mesmo que ele não tenha curso, mesmo que ele não tenha isso. E na hora que você se coloca nessa posição vitimizada, né, uma posição reativa, a chance de você não arrumar emprego é enorme. Por quê? Porque você está colocando no outro a responsabilidade por arrumar um emprego. E isso é uma das coisas que a gente mais fala aqui na mentoria. Tirar a responsabilidade do outro e trazer a responsabilidade para você. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é sua. Se hoje na entrevista você não está passando e o QI está ocupando o seu lugar, é porque existem coisas na sua entrevista que precisam ser melhoradas ou no teu currículo, que precisam ser melhorados. A sua forma, a comunicação, os exemplos que você traz, os resultados que você apresenta, tudo. O currículo por si só não diz nada, gente. Tá bom? O RH, ele só usa como um balizador, tá bom? Ó, o Levi tá colocando exatamente o que eu falei antes para o Renan. Se você ficar mandando teu currículo no privado para tentar se aproximar, o RH vai mandar você se candidatar no portal. Acabou. E pedir que você preencha todos os dados. Ponto. Não abordem ninguém no privado para mandar currículo, gente. Não façam isso. As pessoas ficam chatas, tá bom? É chato. O RH passa o dia inteiro recebendo currículo, o dia todo. Eu passo, gente. Recentemente, uma pessoa veio me pedir: ah, me ajuda porque eu quero publicar o meu livro. Gente, eu não vou, eu não sei quem é essa pessoa. Eu não vou parar para ajudar a publicar o livro. Desculpa, eu não conheço você. Eu não sei o que você vai escrever nesse livro. Eu não sei se eu concordo com o que está escrito, entende? Então você precisa mostrar. Imagina se eu só aparecesse aqui e ficasse 1 hora falando para vocês assim: comprem minha mentoria, se inscrevam na minha mentoria, gente. Vamos lá, vem fazer aqui minha mentoria. Minha mentoria é muito legal. Eu sou ótima na mentoria, gente. Meus alunos chegam em resultado, todo mundo cresce. Vem para a mentoria, vem, vamos lá, gente. Ó, vou falar aqui o valor, vocês vão vir para a mentoria. Você vai falar não. Vai falar, não vou, não quero, não te conheço, não sei se é boa, não sei se você resolve o meu problema, não vou. Eu não estou aqui fazendo isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ouvindo e estou ajudando vocês. Para quê? Para que vocês olhem para mim e falem, pô, a Lilian sabe do que ela está falando. Ela tem bagagem, ela tem histórico, ela viveu o que eu estou vivendo, ela sabe de alunos, os alunos dela viveram o que eu estou vivendo. Ela soube fazer um aluno chegar onde eu quero chegar, então ela vai saber fazer isso comigo também, entende? Então é esse marketing, isso aí, Renan, o famoso marketing pessoal, saber se vender. Na hora que você sabe fazer isso previamente, você facilita o jogo na hora de um processo seletivo. Tá bom? Aí, ó, Rose falou: opa, eu tô vendo resultados. Isso porque hoje ainda é a primeira sessão, hein, Rose? Imagina quando você estiver lá na 8ª sessão, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Uma pessoa me abordou, ó, vou fechar agora para a gente fechar, hein, gente? Precisa almoçar, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Levi mandou o seguinte: uma pessoa me abordou no LinkedIn querendo uma consultoria de LinkedIn, hahaha, com a famosa frase: me ajuda. Não é, gente. Não vai ajudar. A gente não vai ajudar. E assim, não é porque eu sou mazona, ai, malvadona, Lília é malvadona, Lília agora só ajuda se pagar. Não é, eu tô aqui todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, por 1 hora, e ontem eu combinei, né? A live dura meia hora, mas se a gente ficar aqui me mandando coisa, eu vou continuando. E tô aqui fazendo isso de graça. Ninguém tá pagando R$ 1 para isso. E recebendo orientação, tá bom? Então, esse é o objetivo, você saber se vender, você saber falar, olha, eu tô aqui, eu sou boa no que eu faço, eu sou bom no que eu faço, e eu sou melhor do que o cara aí que você está pensando em contratar e que é
uma pessoa aleatória. Me contrate, você vai ganhar muito mais com isso, tá bom? Então, esse é o ponto principal, mas tem estratégia, precisa ter uma estratégia muito bem desenhada. Gente, arrumar emprego, ser promovido, não é simplesmente ir lá fazer o feijão com arroz. Não é você ter um currículo padrão igual para todas as empresas. Não é você decorar uma entrevista e fazer aquela entrevista igual para todo mundo. Não é. Não é, tá bom? Então, pessoal, é isso. Requer estratégia, requer um bom posicionamento, requer saber exatamente o que você quer, tá bom? A malévola do RH, vou mudar, eu vou mudar de Nodivan com RH, eu vou botar assim, malévola do RH. Live com a malévola do RH. Gente, é porque é isso, e é o que eu sempre vou vender aqui para vocês, gente. Eu vou falar sobre a vida como ela é. Não adianta a gente ficar divagando, né? Se a gente ficar divagando, a gente vai ficar falando sobre o sexo dos anjos e vai ficar todo mundo desempregado, ganhando pouco e vivendo reclamando do governo, da economia e tudo mais. A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte, quando a gente faz, a gente tem resultado, tá bom? Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês. E tchau, tchau.